Alegrei-me, diz o salmista, alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que seja esse tempo de alegria, alegria na vida e no coração de todos nós, no nome de Jesus. Toda glória a Jesus nesta manhã. Aleluia. Isaías capítulo 40, a partir do verso 10 diz: eis que vem o Senhor com poder, e o seu braço regerá por ele. Veja, sua recompensa está com ele, e o seu prêmio está diante dele. Ele é como pastor que alimenta o rebanho, junta os seus cordeiros no braço, trazendo-os para junto ao peito, e conduz com gentileza a ovelha que amamenta. Como um bom pastor, como pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o Senhor se reúne conosco nesta manhã. Eu queria que desde já você fechasse os seus olhos, levantasse as suas mãos ao Senhor. Adore ao Senhor Jesus, mesmo com as suas próprias palavras nesta manhã. Senhor, Tu és bom, Tu és santo, Tu és digno, Tu és justo. Tu és verdadeiro, Senhor, em todos os Teus caminhos, e nós Te adoramos nesta manhã, Jesus. Te adoramos nesta manhã, Jesus. Tu és digno, só Tu és digno, Cordeiro Santo de Deus. Tu és exaltado, Senhor. Nós levantamos o Teu nome, levantamos o Teu nome, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Ser exaltado nesta manhã, Senhor. Te exaltamos, Senhor Jesus, Te entronizamos. Ser entronizado no meio dos louvores do Teu povo nesta manhã, Senhor. Nós Te exaltamos, Jesus, Te exaltamos. Ser exaltado, Senhor. Ser exaltado, Senhor Jesus. Tu és a rocha inabalável, sobre a qual nós construímos as nossas vidas, sobre a qual a Tua igreja está edificada e jamais será abalada. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Tu és o Rei dos reis, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem o primeiro lugar, Jesus. Tu és santo, Tu és santo e exaltado acima dos principados e potestades. Tu és santo, Tu és aquele que tem as chaves da morte e do inferno em Tuas mãos. Santo é o Teu nome, Jesus. Tu estás assentado à direita de Deus Pai, exaltado para sempre. Teu é o governo para sempre, Jesus. Nós Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Sim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esta rocha Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a rocha inabalável, outro igual não há. És o Cristo, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a rocha inabalável, outro igual não há.
chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Sim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Mas o teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. És o Cristo, sim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Jesus, não há ninguém que se compare a ti, Jesus. Levante as suas mãos a Ele e exalte-o nesta manhã. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus. Nome sobre todo nome, Jesus. Sim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha minha vida está. Diga a Ele, sim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro
Jesus. Aleluia, aleluia. Nesse momento nós teremos um momento especial no culto, um momento para as mães. Então, quero convidá-lo, especialmente uma mãe, a ficar bem atenta para esse momento, que é uma homenagem para você. Minha mãe, oh mãe querida, amiguinha sem igual, dom de Deus eterno Pai, de amor angelical, por não ter como pagar o que é você pra mim. Peço a Deus que Ele dê vida cheia de amor, paz e alegria. Minha mãe, ela me ajuda muito, ela chama Leiane. Ela me incentiva muito nos estudos em coral. A minha mãe, ela é uma pessoa muito boa pra mim. Ela é muito legal comigo. Ela me ajuda nas minhas matérias de escola. Ela brinca comigo. Ela me incentiva a participar de muitas coisas. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu vejo que tudo que ela faz é organizadinho e eu vejo como ela se empenha e faz tudo com muita dedicação. Eu amo muito minha mãe, ela chama Jace, ela me apoiou muito no coral. Quando foi gravar, ela me apoiou, ela me ajudou até o fim. E eu te agradeço, mãe, por tudo. Eu gosto do que ela faz pra mim em casa, quando ela arruma minha roupa, que eu não sou péssimo pra escolher roupa. Eu acho que a minha mãe é muito carinhosa comigo, ela me incentiva muito para ir no coral, ela me ajuda muito no ministério do coral, eu acho ela muito legal. Ela sempre me ajuda nas horas difíceis e sempre demonstra seu amor por mim. Na minha casa, minha mãe, ela é bem neurótica com a limpeza, ela também gosta de tudo organizado. E eu não sou nada, igual a minha mãe. Minha mãe é muito legal. Ela sempre me incentiva nos estudos e a vir no coral. E eu amo ela muito. Sempre me incentiva a fazer as coisas, a ler a Bíblia, sempre me fala de Deus pra mim. E eu também gosto muito quando ela me dá conselhos, que eu também sou péssimo pra fazer as coisas, tem hora, dou muita manota ainda e ela me ajuda bastante. A minha mãe, ela sempre me incentiva a ir na igreja, no coral, tudo que eu quero fazer, ela sempre me ajuda. Às vezes eu tô lá em casa, né? Às vezes eu tô fazendo para casa, brincando com meu irmão. Eu ouço ela lá cantando, fazendo comida, ela canta, ela gosta muito de cantar. Praticamente tudo que a minha mãe faz, ela canta. Ela anda de carro cantando, ela cozinha cantando. Minha mãe ela canta, mas só que ela é muito afinada. Bom, ela também me ajuda no coral, na igreja. Ela sempre me leva no culto de crianças. E a minha mãe, ela gosta muito de me ajudar, de dedicar, gosta de saber tudo que está acontecendo na escola, em casa, no coral. Ela gosta de apoiar o máximo que ela puder. O nome da minha mãe é Márcia. O nome da minha mãe é Daniela. O nome da minha mãe é Cláudia. Feliz Dia das Mães! Bom, mãe, eu acho que um dia no ano é muito pouco para te agradecer e te honrar por tudo que você tem feito. Eu peço a Deus que Ele te abençoe com toda sorte de bênção. Feliz Dia das Mães, mãe. Adma. Muitas felicidades para você e que Deus continue te abençoando. Patrícia. Então, mãe, eu quero te desejar um feliz Dia das Mães. Um beijo, te amo muito. Mãe, não tenho palavras. Deus é bondoso demais comigo e eu te agradeço por tudo.
Te amo, I love you e um beijo. Você tá no meu coração. Mamãe, nós te amamos. Feliz Dia das Mães. Tchau. Recusamos
Quantos irmãos trouxeram a Bíblia nessa manhã? Amém. Então vamos levantar a nossa Bíblia e, como temos feito há tanto tempo, nós vamos fazer a nossa oração, a nossa declaração, confiando que o Senhor há de transformar o nosso coração nessa manhã. Vamos todos juntos dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, assim como proclamamos com a nossa voz, que seja proclamado também pelo nosso coração. Nos submetemos ao Senhor, nos submetemos à palavra do Senhor, e que por ela sejamos guiados nessa manhã, instruídos, edificados, transformados, no nome de Jesus. Conceda-nos a graça, ó Deus, de termos o entendimento da Tua palavra, e que haja transformação na nossa maneira de ver o mundo, de ver a família, de ver aquilo que o Senhor tem colocado à nossa volta. Ajuda-nos, ó Deus, e conceda também graça ao pregador. Ajuda-o, Pai, ajuda-o a comunicar com sabedoria a palavra do Senhor. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Meus irmãos, uma pergunta nós precisamos fazer: qual é a maior necessidade do Brasil nos dias de hoje? Algumas pessoas têm falado muito sobre a necessidade de restaurarmos a paternidade, a necessidade de os pais ocuparem os lugares que lhes são de direito na família, que lhes são de direito na sociedade. É verdade. Os pais precisam sim ocupar aquele lugar que Deus preparou para eles pais ocuparem. Mas, meus irmãos, as maiores mudanças no Brasil, as maiores mudanças no mundo, nesses últimos 30 anos, elas aconteceram não por causa da ausência dos pais, mas porque as mães saíram de casa e foram em busca do mercado de trabalho. Nesses últimos 30 anos, a maior mudança que aconteceu no mundo e no Brasil foi essa mudança no papel das mães, não no papel dos pais. Os pais continuaram, a maioria deles, fazendo o que sempre fizeram, mas as mães entenderam que precisavam ir para o mercado de trabalho e precisavam ocupar algumas posições estratégicas da sociedade, e aí sim, as mudanças começaram a acontecer no Brasil. Eu quero compartilhar alguns dados com os irmãos, alguns dados do Brasil desses últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos, contando do ano em que as mulheres brasileiras saíram de casa, e isso aconteceu assim de uma maneira mais intensa a partir da década de 80 no Brasil, com a nossa Constituição Federal. Nos últimos 30 anos, contando, portanto, do ano em que as mulheres saíram de casa, o número de assassinatos no Brasil aumentou em 259%.
Se antes o número era 13 mil assassinatos por ano, hoje esse número vai para além de 46 mil assassinatos por ano. Essa mudança aconteceu nos últimos 30 anos, 259%. Esse foi o aumento de assassinatos no Brasil. Nos últimos 15 anos, portanto 15 anos, o número de presos no Brasil, aqueles que ocupam as nossas penitenciárias, aumentou em 220%. Nos últimos 15 anos apenas, não nos últimos 30, nos últimos 15 anos, o número de presos no Brasil aumentou em 220%. Nos últimos 10 anos, o número de divórcios no Brasil aumentou em 100%. Esses números são, no mínimo, alarmantes para nós. E eles nos mostram os desdobramentos, as consequências, não somente para a família, mas para a sociedade brasileira, quando as mulheres decidiram sair de casa. E entenderam que o papel de ser mãe não era tão importante, não era tão necessário, e que talvez fosse mais importante que elas estivessem no mercado de trabalho, como gerentes de uma empresa, ou de um banco, ou numa sala de aula, ou em qualquer outro lugar. Os números são alarmantes. E esses números vieram depois desse momento em que as mulheres decidiram: não queremos ser mães. Ser mãe é ser muito pouco. É preciso ser algo mais. É preciso ter uma posição na sociedade. E a partir daí o nosso Brasil virou um caos. Por quê? Porque as mulheres, as mães, elas são fundamentais na formação e no fortalecimento do nosso país. Elas são fundamentais, elas são alicerce na construção de uma casa. O autor de Provérbios disse que é a mulher, não o homem, mas é a mulher que edifica a casa. A mulher sábia, ela sim, ela é que edifica a casa. Um estadista romano chamado Cícero, que foi um dos maiores pensadores do Império Romano, ele disse que onde as famílias se mostram fortes, o Estado floresceu. O Estado, com a sua força, com a sua solidez, com o seu equilíbrio, com a sua paz, com as suas instituições, com o seu comércio, onde as famílias eram fortes, o Estado se tornou forte. Mas onde e quando as famílias se tornaram frágeis, aí começou a decadência geral. Se nós quisermos um Brasil transformado, como temos orado vez após vez, temos pedido: Deus, restaura o Brasil, Deus, muda a história do teu povo, Deus, sara a nossa terra. Nós precisamos não apenas orar com a nossa voz, mas precisamos tomar atitudes e resgatar o papel das mulheres e das mães nas nossas famílias. Talvez um dos homens que mais tenha influenciado o mundo com a mensagem do Evangelho, anunciando Jesus, tenha sido Paulo. O apóstolo Paulo, mais do que quaisquer outros apóstolos, evangelistas, pregadores, missionários, foi aquela pessoa que conseguiu estabelecer o fundamento da igreja, que é Jesus, em diversos pontos do Império Romano. Homem tremendamente usado por Deus, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de dons, de capacitações, de ministérios. Certa vez, quando chegava numa cidade chamada Tessalônica, Paulo e os seus companheiros foram pregar o Evangelho ali. E o que as pessoas daquela cidade começaram a dizer foi: aqueles homens que transtornaram o mundo, eles chegaram aqui também. Tal era a presença de Deus na vida de Paulo.
tal era a unção de Deus na vida desse homem. Mas precisamos entender, irmãos, que se por um lado o apóstolo Paulo era abençoado e fortalecido por Deus em todas as suas viagens e pregações, por outro lado, o apóstolo Paulo nunca caminhou sozinho. Antes, em todo o tempo, Paulo se fazia acompanhar de outras pessoas. Em todo o tempo, ele era ajudado, ele era encorajado por pessoas que estavam ao lado dele. Em Romanos 16, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 16. Paulo menciona o nome de muitas dessas pessoas que estiveram com ele. Pessoas que arriscaram a vida por ele. Pessoas que foram presas juntamente com ele. Pessoas que eram pessoas amadas, irmãos amados. E nessa lista, no meio dessas pessoas, Paulo fala de uma mulher que era muito especial para ele. No meio de tantos nomes, no meio de tantas pessoas, Paulo, esse homem que Deus usou para colocar o mundo de cabeça para baixo com a mensagem do Evangelho de Jesus, esse homem Paulo, foi ajudado, foi acolhido por uma mulher. No versículo 13, o apóstolo Paulo fala dessa mulher. Ele diz: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Na revista atualizada diz: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Essa mulher que marcou a vida de Paulo, e que Paulo faz questão de mencioná-la na sua carta aos Romanos. Essa mulher não era a mãe biológica de Paulo, mas uma mulher que recebeu Paulo como se fosse o seu próprio filho. Uma mulher que decidiu acolher Paulo e tratá-lo como se ele fosse o próprio filho dela, assim como Rufo era. No instante em que Deus chamou Paulo para pregar o Evangelho e transformar o mundo, Deus colocou na vida de Paulo uma mulher que se colocou como mãe, uma mulher que se colocou como aquela que orava por ele, uma mulher que se colocou como aquela que o aconchegava nos braços, uma mulher que se colocou como aquela que zelava pela vida de Paulo, que se importava com ele, que falava com ele, que o amava como somente uma mãe pode fazer. Quando Deus chamou Paulo para pregar o Evangelho às nações da terra, Deus chamou uma mulher para que se colocasse como mãe desse homem. E essa mulher, ao ouvir o chamado de Deus para a vida dela, respondeu simplesmente: sim, eis-me aqui, eu me disponho. E ela foi tão reconhecida por Paulo como essa mulher que cuidava dele como se ele fosse filho, que o amava como se fosse filho. Paulo registra o nome dela, ou melhor, a pessoa dela. Essa mulher disse sim. Não era uma mãe biológica, mas uma mulher que assumiu essa posição de ser mãe de outros. Por detrás de Paulo havia uma mulher, uma mãe que o acolheu. Paulo fez o que fez não somente por causa da graça de Deus na vida dele,
não somente por causa dos dons e capacitações que estavam sobre ele, mas também porque por detrás dele havia uma mulher que se colocava como mãe na brecha em favor dele, em favor do ministério dele. Meus irmãos, o chamado que as Escrituras nos fazem nessa manhã, e que Paulo nos faz ouvir nessa manhã, é o chamado de resgatarmos o papel das mulheres na igreja do Senhor Jesus, para que essas mulheres ocupem a sua posição de mães, para que elas abracem, para que elas acolham as pessoas no seio da igreja, aquelas pessoas que Deus vai usar, onde Ele as quer usar, seja em Belo Horizonte, seja nos confins da terra. Nós precisamos de mães. E se o cristianismo cresceu como cresceu na história, ele cresceu porque mulheres decidiram ocupar esse espaço, decidiram adotar como filhos aqueles que eram filhos de outras, decidiram orar por aqueles filhos que eram filhos de outras, decidiram amá-los como se fossem os próprios filhos. O Império Romano, por exemplo, um império que havia sido ensinado a rejeitar as crianças quando elas não eram queridas. Era comum no Império Romano. Se um filho nascesse, e se o pai não quisesse aquele filho, aquele pai pegava aquele filho recém-nascido e o colocava na rua, não o trazia nos braços. E assim acontecia o infanticídio no Império Romano. Milhares e milhares de crianças morriam nas ruas do império. Mas se por um lado era comum que os romanos rejeitassem as crianças, era comum também que as mulheres, por serem cristãs, acolhessem essas crianças rejeitadas em casa e nos braços. Elas os recebiam como se fossem os próprios filhos. E pouco a pouco, essas crianças cresciam, elas aprendiam o amor de Deus a partir dessas mães que os adotavam, e cresciam, e o Império Romano pouco a pouco foi sendo transformado, assim como o fermento levé da massa. Ah, se não fossem essas mulheres, ah, se não fossem essas mães, ah, se não fossem essas, e reconhecessem o papel sublime de cuidarem de outros. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, resgatar esse papel na igreja e nas famílias. Mulheres que se disponham a orar por outros, a ministrar sobre a vida de outros, a acolher outros, a adotar outros, a interceder por outros, até que o Senhor venha, até que haja transformação na cidade. Por detrás de homens de Deus, por detrás de líderes de avivamento, existem mães que oram. Foi assim no século XVIII, no avivamento na Inglaterra. A Inglaterra vivia um dos seus piores períodos da história. Corrupção generalizada, alcoolismo em todas as famílias, pessoas que bebiam até caírem no chão, violência desregrada na Inglaterra do século XVIII. Até que Deus levantou uma mulher, uma mãe, chamada Susana Wesley, que olhou para os filhos e percebeu que havia algo de Deus na vida dos filhos. O nome deles, John Wesley e Carlos Wesley. E a Inglaterra foi transformada a partir da vida desses dois homens, por causa do testemunho de uma mãe que ora, uma mãe que acolhe, uma mãe que ama, uma mãe que zela, uma mãe que cuida. E nos seus diários, tanto John Wesley como Carlos Wesley mencionam o exemplo e o papel da mãe na formação do caráter deles, na formação da vida deles. Precisamos, meus irmãos, resgatar o papel das mulheres, das mães. Houve um avivamento no século XX na África do Sul, no meio dos Zulus. E qual foi a marca desse avivamento no meio dos Zulus no século XX?
mães que oravam. Quando alguns pastores brasileiros saíram do Brasil para visitarem a África do Sul, a fim de verificarem o que Deus estava fazendo no meio dos Zulus, o que mais lhes chamou a atenção foram as mulheres que entravam nas casas para orarem pelos jovens da cidade. Oravam não apenas pelos próprios filhos, mas oravam pelos filhos dos outros, porque elas sabiam qual era o poder da oração de uma mãe. Quando Deus deseja levantar pessoas para mudarem a história, Deus levanta mulheres que se colocam como mães para orarem por essas pessoas. Meus irmãos, o clamor dessa manhã é pelas mulheres que estão aqui, para que se tornem mães daqueles que o Senhor vai usar para a transformação de Belo Horizonte e do Brasil. O Brasil não será transformado, nem mesmo Belo Horizonte, se você, mulher, não assumir a sua posição. Por detrás de Paulo havia uma mulher, a mãe de Rufus. Por detrás de John Wesley e Charles Wesley havia uma mulher, Susana, que orava por eles. Precisamos resgatar o papel das mães, das mulheres que oram. Mulheres que recebem outros e oram pelos outros como se fossem seus próprios filhos. Eu me lembro na minha própria vida, o tanto que a mamãe orava por mim. E Deus levantou juntamente com a mamãe uma irmã da mamãe, a minha tia, para orar também. Me chamava para retiros de oração. Me dava livros para que eu pudesse ler. Deus levanta mulheres. Vez por outra, um apelo tem sido feito desse púlpito, para que os pais, para que as mães, abram as casas para receberem os adolescentes da igreja. Ah, minha irmã, é tão melhor ter o seu filho adolescente e outros adolescentes na sua casa, do que tê-los nas ruas, em outros lugares. Mãe, assuma o seu lugar, a sua postura, receba esses adolescentes em casa, abra a sua casa para as células dos adolescentes e ore por eles, para que o Brasil seja sacudido. Nós precisamos de mães, mães que adotem, mães que acolham, mães que oram. Que eles se voltem para casa e que esse peso seja colocado sobre o coração das mulheres e mães nessa manhã. É tempo de orarmos pelos filhos e pelos filhos dos demais, se queremos ver um Brasil transformado. Sim, talvez, mãe, ali na sua casa, sem que você saiba, enquanto você estiver abrindo as portas para a célula do seu filho adolescente, com outros adolescentes, talvez ali esteja um que será como o apóstolo Paulo, ou como um John Wesley, ou como um Billy Graham, e ali estará você participando daquilo que Deus vai fazer nas nações da terra. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim. Algo tão tremendo nesse texto, não é apenas o fato da mãe de Rufo ter adotado Paulo como filho, mas também o fato da mãe de Rufo não ter nome. Não é interessante isso? Aqui Paulo coloca o nome de várias pessoas. Ele cita o nome de Priscila, de Áquila, de Epêneto, de Pérside, de Maria, de Andrônico, de Júnias, mas não cita o nome daquela que lhe era mãe. Por quê? Por quê? Porque isso nos revela claramente
o papel daquela que é mãe. A mãe, aquela que é mãe, nunca trabalha para se promover. Nunca trabalha para que o nome dela seja conhecido. Nunca trabalha para estar nos holofotes. Mãe, que é mãe, trabalha para que os filhos sejam bem-sucedidos, para que os filhos cheguem à frente, para que os filhos conquistem as nações da terra. Mãe que age como mãe, trabalha como mãe, trabalha nos bastidores, são anônimas. Elas não querem se promover a si mesmas. Elas querem sustentar os filhos e carregar os filhos para que eles possam ir mais longe. Não é verdade? Não é assim que as mães fazem. Não é assim que elas agem. Nos bastidores, nos lugares escondidos, como anônimas. Elas não querem que elas sejam conhecidas, mas que os filhos sejam conhecidos no nome de Jesus. E o nome do outro seja conhecido por causa do Evangelho, para que ele seja bem sucedido. E não foi diferente com a mãe de Rufo. Não foi diferente com essa que decidiu adotar Paulo como mãe. Mãe, que ora, que suporta, que acolhe, que ama. E é aquela que age nos bastidores. Ela é anônima. Ela não procura a autopromoção. Ela não procura as plataformas. Ela não procura os lugares de destaque. Ela age nos bastidores. Nós conhecemos o nome de Paulo, mas nós não conhecemos o nome da mulher que influenciou Paulo como mãe. Nós sabemos que o Império Romano caiu diante dos cristãos, mas nós não conhecemos o nome das milhares de mães anônimas que cuidaram dessas crianças rejeitadas e que se tornaram depois, como crianças, os soldados dos exércitos romanos, os comerciantes das cidades, os homens públicos do império, e que como fermento levedaram toda a massa. Nós não conhecemos o nome dessas mulheres, mas sabemos que elas fizeram as coisas acontecerem no mundo. Ninguém vê o trabalho delas, mas elas estão ali trabalhando nos bastidores. A energia delas não é gasta em tentando se promover. A energia delas não é gasta em tentando se mostrar para os outros. A energia delas, o tempo delas, não é gasto para fazer publicidade de si mesmas. A energia delas é gasta para cumprir a vocação delas. Trabalhar nos bastidores. Precisamos de mães anônimas. Vivemos um mundo difícil, meus irmãos. O mundo em que vivemos hoje tem nos pressionado a todos nós, para que sejamos pessoas conhecidas, públicas, para que estejamos em evidência, debaixo das luzes. O mundo nos pressiona para esses lugares. E o problema é que enquanto o mundo faz isso, e muitas mulheres se deixam levar pelas pressões do mundo, o trabalho mais importante, o trabalho dos bastidores, o trabalho dos alicerces, esse trabalho é deixado de lado. E aqueles filhos que precisam ter o caráter formado, e que tem um caráter formado a partir dessa mulher sábia que edifica a casa, porque essa mulher não está em casa, edificando a casa, edificando os filhos, sendo mãe para os filhos. Esses filhos ficam à mercê da televisão, ficam à mercê das redes sociais, ficam à mercê das pressões do mundo, e não têm o caráter formado. E esses filhos que podem mudar o mundo e que podem ser instrumentos de Deus para a transformação de Belo Horizonte e do Brasil, eles começam a se perder. Porque ninguém quer o anonimato. No mundo de hoje, o anonimato parece ser uma desgraça, uma perda. Mas nas Escrituras, foram as mulheres anônimas que fizeram com que o mundo fosse transformado.
E não somente nas Escrituras, mas em toda a história das ações de Deus no mundo, foram os anônimos, as mulheres anônimas, as mulheres que oravam, as mulheres que estavam nos bastidores, as mulheres que sustentavam tantos outros em oração e com palavras de encorajamento. Foram elas que fizeram o mundo ser transformado. Foi o que aconteceu na Igreja Batista da Lagoinha. Muitos de nós ouvimos falar do avivamento que veio aqui em 57. Talvez você já tenha lido sobre isso em algum lugar. Algo aconteceu aqui na Igreja Batista da Lagoinha em 1957. O pastor na ocasião, o pastor José Rego do Nascimento, foi cheio do Espírito Santo. E a partir daqui da Igreja Batista da Lagoinha, ele começou a pregar o Evangelho e começou a viajar por todo o Brasil, dizendo para as pessoas que Deus está vivo e age nos dias de hoje. Essa mensagem que para nós é tão comum, essa mensagem que para nós é tão normal, essa mensagem era totalmente incomum em 57. Essa mensagem era totalmente rejeitada em 1957. Pessoas criticavam, pessoas zombavam daqueles que pregavam essa mensagem. A Igreja Batista da Lagoinha foi expulsa da Convenção Batista por causa dessa mensagem, que para nós hoje é tão normal. Mas por detrás desse homem inflamado com o fogo de Deus, havia uma mulher que orava por ele de joelhos. Havia uma mulher que entregava para ele livros para que ele pudesse ler, livros de avivamento. Por detrás dessa obra que começou em 57 em Lagoinha, havia uma mulher que disse não para voltar para os Estados Unidos e sim para permanecer no Brasil, porque havia uma obra aqui, e essa obra ela fez no anonimato de joelhos. Conhecemos o nome dela porque outros nos fizeram saber. Rosalie Appleby, uma mulher que permaneceu nos bastidores, sustentando esses homens para que a obra acontecesse. Mas naquele tempo, uma anônima. Assim como a mãe de Rufo. O nome dela não foi colocado, porque era mais importante para uma mãe que o nome dos filhos, e que a vida dos filhos, e que a caminhada dos filhos seja bem sucedida. Precisamos de mães de fato. E sem dúvida, a experiência da mãe de Rufo tipifica o exemplo, ou o testemunho que deve ser o testemunho do cristão. Nós que somos cristãos, também precisamos ser anônimos. Porque o único que deve ser conhecido na nossa vida não é outro senão Jesus. Não é o nosso nome que precisa ser conhecido nos lugares. O nome que precisa ser conhecido nos lugares é o nome de Jesus, daquele que carregamos, daquele que mudou a nossa história, daquele que transformou a nossa vida. É o nome dele que tem que ser conhecido e não nosso. Assim percebemos na mãe de Rufo esse exemplo e testemunho do que o cristão precisa ser. O cristão precisa ser aquele que carrega Cristo, aquele que se parece com Cristo, aquele que testemunha Cristo. Aí sim, o Brasil será transformado. Sim, meus irmãos, precisamos de mães. Mães que acolhem outros para orarem por outros. E que sejam anônimas, porque o único propósito é fazer com que o outro, Jesus, seja conhecido. Se queremos ver Belo Horizonte transformado, o Brasil mudado, precisamos de mães. De mães. Mães que oram. Mães que se coloquem na brecha. Mães que sejam mães de fato. Mães que abram as casas para receberem outros. Mães que não se importam em ter o nome conhecido. Mães que se matam tantas vezes por causa dos filhos, até que Cristo seja formado neles. Meus irmãos, no Dia das Mães, que nos lembremos de que o mundo precisa de você, que é mãe. Vamos ficar em pé, irmãos. Queria que você, ao ficar de pé, fechasse os seus olhos. Que nós vamos orar mais uma vez.
Feche os seus olhos. E coloque a sua vida diante de Deus. Primeiro eu quero fazer um apelo a você que é mãe. Você que é mulher. Talvez você não seja mãe ainda, mãe biológica. Mas você pode se tornar mãe de outros. Você pode acolher outros. Você pode orar por outros. Você pode amar outros como se eles fossem os seus filhos. Assim, mãe, você vai contribuir para aquilo que Deus quer fazer no mundo. Temos um alvo de 10% de Belo Horizonte até 2020. E você, mulher, você que é mãe, você que recebeu de Deus a capacitação de ser mãe, você é fundamental, necessário, importante nisso. Os bastidores, os fundamentos, os alicerces, você que pode construí-los. Precisamos de mães que oram, mães que acolhem, mães que amam como somente mães podem fazer e podem amar. Coloque-se diante do Senhor agora e se disponha. É responsabilidade de todos nós. Essas mudanças que houve no Brasil, elas aconteceram porque as mães deixaram de ser mães. Mas as mudanças vão acontecer de novo quando as mães assumirem um papel de serem mães. Começa por aí. Disponha-se diante do Senhor. É tempo de mudança. Mãe, que privilégio, que responsabilidade, que privilégio Deus deu a você. E a você, mãe. Desperta as mães, Senhor. Toca as mulheres, para que se coloquem como mães, entendam o ministério que o Senhor deu a elas, o ministério de gerarem, o ministério de amarem como somente elas podem amar. Elas compreender a sublimidade desse chamado, Pai. Elas compreender a vocação que tem. Que não se deixem iludir pelos glamores, pelas luzes, pelas plataformas, pela publicidade, deixando desacobertado o lugar dos bastidores, ó Deus. Que permaneçam nos bastidores, orando, amando, servindo, acolhendo, sem serem levadas pelo desejo de se tornarem conhecidas, populares. Ó Deus, guarda as mulheres dessa cilada do inimigo, que as quer tirar da vocação, desse lugar que é delas, o lugar de edificar a casa. Ó Pai, sim, talvez você tenha vindo aqui essa manhã, está aí orando no seu coração e vivendo esse momento, e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Só Jesus, só Ele pode capacitar você a viver uma vida diferente. Só Ele pode arrancar essa angústia do coração. Só Ele pode purificar os seus pecados e tirar a culpa e a condenação de sobre você. Só Ele pode mudar a sua história, fazendo-a totalmente diferente. Só Jesus pode fazer isso. Mas Ele não vai invadir a sua vida, Ele não vai forçar a entrada, Ele não vai. É necessário que você peça para Ele vir morar no seu coração. É necessário que você peça para Ele entrar na sua vida. Você precisa fazer isso. Você precisa se abrir para Ele, para que Ele venha.
Eu quero orar por você nessa manhã, para pedir que Jesus venha entrar no seu coração. Quero orar por você. Talvez você um dia conheceu o Senhor, mas se afastou, está comendo a comida dos porcos, uma vida miserável. É tempo de voltar para a casa do Pai. Ele quer receber você, Ele espera você. Eu quero orar por você. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, ou você que deseja se reconciliar com Ele, eu quero orar por você agora. E portanto, aí no seu lugar onde você está, eu peço que você levante bem alto uma de suas mãos, para que eu possa ver você e orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Sim, levante bem alta a sua mão. Deus abençoe. Sim, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. É tempo de mudança, é tempo de Deus. Deus abençoe. E agora, sem constrangimento algum, quero convidá-lo a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Venha até aqui à frente para eu poder orar por você. Pegue as coisas no banco e venha aqui à frente. Pode vir. Pode vir, é tempo de Deus na sua vida. É tempo de mudança. É tempo novo. Pode vir, pode vir. Vem, vem. Vem, vem, pode vir. É tempo novo, é tempo de mudança no nome de Jesus. É tempo de Deus. Venha. Eu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar o meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Eu quero dedicar o meu lar a ti. Se você está com a sua mãe aí do lado, dê um abraço nela. Eu e minha casa serviremos. Oh, oh, oh. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.